Amém, igreja. Vocês estão felizes? Aleluia, estou muito feliz. Para quem é a primeira vez aqui, eu sou a Aline, esposa do André, pastor que pastoreia essa casa. Hoje nós demos uma folga para ele, mas Jesus me deu uma palavra, porque o Senhor sempre dá algo, né? Quando nós temos sede, quando nós temos fome, quando nós queremos escutar a voz dele. Então hoje o Senhor me deu uma palavra e eu acredito, não foi hoje, faz um tempo já que o Senhor me deu essa palavra, mas eu acredito que foi para esse dia que o Senhor trouxe, para que nós podemos comer ela e ser alimentado por ela, amém? Aleluia. Jesus é tão bom, né? Como a dona Cida falou aqui, dá um friozinho na barriga de subir aqui, dá vontade de sair correndo, dá, mas é Jesus quem faz, a igreja, a noiva, tudo que pertence a este lugar é dele, amém? E como a dona Cida falou, eu pego a ministração da dona Cida, eu acho que nós poderíamos ir embora, porque a senhora já ministrou tudo aqui, e que nós podemos ter a tempo, a fora de tempo, estar preparada, porque a igreja, nós, as noivas, é dele, e ele só quer usar o vaso, ele só quer usar nós, para que nós podemos, das nossas feridas, saiam poder para curar, amém? Um dia eu pude vivenciar muitas coisas na minha vida, lá para trás, a minha infância, a minha adolescência, mas hoje Jesus está fazendo através da minha vida, sem honra nenhuma, porque a honra e a glória é somente dele, porque ele fez para que através da minha vida outros alcançassem, outros serão curados, amém? Amém, então vamos lá, vocês me ajudam, viu, Diego? Me ajuda aí, dê glória, sinta a presença de Deus, seja sensível à voz de Deus, aleluia, amém. Então, meus amigos, basta nós sermos sensíveis ao Espírito Santo, basta a gente querer ter sede, ter fome, que ele vem e nos leva para lugar mais profundo. Ele tem chamado a sua igreja, ele tem chamado a igreja de Cristo para um lugar mais profundo. E como eu falei aqui outro dia, eu acredito que o Senhor está levantando pessoas, líderes, com sede e fome, para levar aquilo que ele está querendo falar, aquilo que ele está querendo fazer. Eu acredito que tem pessoas, líderes espirituais, que estão perdendo a sensibilidade. E o Senhor está levantando pessoas que a gente olha e fala assim: meu Deus, o que ela sabe? O que ela faz? Ela não sabe nada, porque ela depende do Senhor. Ela é totalmente dependente do Senhor. E quando esses líderes começam a se corromper o coração, o Senhor vem trazendo outras pessoas. Ele não precisa de alguma coisa, ele não precisa, ele só precisa de um coração aquebrantado, amém? O seu coração está aquebrantado nessa noite? O seu coração anda aquebrantado por aí? Então é uma casa onde o Espírito Santo quer fazer morada, é uma casa onde o Espírito Santo faz morada, amém? Aleluia! E assim, na caminhada, assim, eu aprendi que o Leandro sempre ministrou muito de morte, de a gente morrer para que o outro viva. E hoje mesmo, nessa tarde, o Samuel estava brincando lá no condomínio, meu filho do meio, e aconteceu um episódio e eu chamei ele e falei: Samuel, você é o certo, você acertou, filho, parabéns. Mas nós temos um coração, nós temos a vida com Deus, nós sabemos que Deus gosta daqueles que se humilham, então se humilha, seja o primeiro a morrer, meu filho, para que o outro viva. E aí ele foi entender, ele falou: mãe, mas não foi culpa minha. Eu falei: mas tudo bem, filho, mas Jesus vai ser exaltado através das suas atitudes.
Amém. Aleluia. Então nessa jornada, nessa caminhada que nós temos andado, né, há anos, eu aprendi uma coisa, que realmente nós temos que acostumar a viver livre de nós mesmos, para que nós podemos que o Espírito Santo conduza, amém? Para que o Espírito Santo de Deus nos conduza, porque nós sabemos que nós somos morada do Espírito, amém? Nós somos morada, e para que Ele possa conduzir, nós temos que deixar nosso eu, a nossa humanidade. Então, se acostuma, meus irmãos, a viver, a perder as suas vontades, a perder os seus pensamentos, mas a dar espaço para o Espírito Santo de Deus te conduzir. Amém? Aleluia. E vamos lá, em Marcos 11. Marcos 11 fala assim: nós passamos agora há pouco a Páscoa, né? E talvez nós já, nesse tempo, nós lemos essa passagem. Mas hoje eu não quero falar da Páscoa, eu quero falar de Jesus mesmo, a entrada de Jesus, o que Jesus está querendo falar nessa noite. E que vocês abram seus ouvidos, seja sensível à voz do Espírito, porque o Espírito Santo venha falar e venha dar a revelação dessa palavra para cada um de vocês. Quando aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhe: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Entenderam até aqui? Amém? Posso prosseguir? Nunca ninguém montou naquele jumentinho. Desamarrem e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Diga-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e ele os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos pelo caminho. Outros espalharam os ramos que havia cortado nos campos. Os que iam diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Meu irmão, o que eu quero falar aqui nessa palavra? Havia um jumentinho naquele lugar. Por que o Senhor quis usar um jumento? Por que o Senhor quis usar aquele jumentinho que estava lá, que nunca foi usado? Ele não teve experiência nenhuma. Ele nunca saiu daquele lugar. E o Senhor está falando comigo nessa palavra. O Senhor direcionou essa palavra. Que o Senhor está desamarrando algumas pessoas para serem usadas por Ele. O Senhor está querendo usar pessoas. Ah, eu não posso, Aline, eu não sei fazer.
eu sou tímida, eu tenho vergonha, eu não sei falar, eu não sei qualquer coisa. O Senhor usou um jumento que nunca foi usado. Então, Aline, você está me comparando com jumento? Não, o Senhor usa quem Ele quer. E o Senhor está chamando para usar vocês, para usar a minha pessoa, para usar vocês. Vocês são vasos, vocês são a casa do Espírito Santo. E quem conduz, o Espírito Santo, quem conduz vocês é o Espírito Santo de Deus. Então, por que ainda, muitas vezes, nós deparamos estacionados? Existe uma fome, uma sede que o Senhor está despertando em nosso meio, para que nós podemos buscar e ser sensível e deleitar na presença dEle, para que Ele possa fazer a vontade dEle. É realmente não mais ter controle sobre a sua vida. É realmente não ter mais controle daquilo que você sonha. É os sonhos de Deus sobre a sua vida. É os desejos de Deus sobre a sua vida. Amém? E o Senhor me direcionou nessa palavra. Então, tem pessoas em nosso meio. Tem pessoas que eu estou querendo usar, mas ainda está pensando, mas por que eu? Por que essa pessoa? Talvez nesse tempo você tenha visto pessoas sendo usadas, mas você olha e fala assim, ela não tem nenhum dom, ela não tem algo para derramar, mas o Senhor está procurando coração disponíveis, coração acessível ao Espírito Santo, aberto ao Espírito Santo, amém? Então aqui, o que fala muito é a nossa fome e sede. Qual é o nível da sua fome e sede? Está parado nas suas limitações? Está parado naquilo que você acha que você é? Ou aquele jumentinho nunca que ele ia pensar, eu vou ser usado? Eu sou um jumento, ou eu nunca fui usado. Então o Senhor tem chamado para que nós podemos ter mais fome e sede. E o alimento é o que, Aline? O alimento é a palavra de Deus. A intimidade com a palavra. E é o que nos gera fome. O que nos gera fome é você buscar a cada vez mais, que quanto mais você busca, mais fome gera dentro do seu coração. Quanto mais você busca, mais ânsia você tem. Vocês acham realmente que Jesus precisava pedir água para ela? Assim, Jesus quer nos envolver. Ele faz questão de nos envolver na soberania, na vontade, no desenvolvimento da igreja, no desenvolvimento da noiva. Então ali, eu vejo que Jesus realmente queria que ela experimentasse da água, que nunca mais ela teria sede. Então não tinha a ver somente com a água de beber de sede, mas teria uma água que nunca mais ela ia sentir falta de algo, porque ela estava completa. Então existe propósito e sonhos do Senhor para cada um de nós. Existe um propósito e sonho que Ele quer incluir a cada um de nós. Ai, Aline, eu não sou boa gente, eu não faço isso certo. Ele quer incluir você em cada sonho dele, amém? E assim nós sabemos que a palavra fala que o perdão e a sua misericórdia se renova toda manhã. Então nós sabemos que nós temos total acesso toda manhã. Ai, Aline, eu não sou uma pessoa que tem o direito de acessar certas coisas em Jesus. Ninguém tem. Quem é melhor aqui? Quem é melhor do que o outro aqui? Você pode olhar para o seu vizinho do lado, ele não é melhor porque ele tem a melhor faculdade. Ele não é melhor porque ele é mais bonito, charmoso, alguma coisa assim.
Então Jesus quer nos trazer nessa noite a um lugar que nunca devemos ter saído, que é ter a visão, que é ter o olho clínico, os olhos clínicos de Jesus, de realmente ter a percepção quem somos. É a fome e a sede que vai gerar os sonhos de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. É a fome e a sede de Deus que vai gerar. E para que os sonhos de Deus venha se realizar, que a vontade dele venha se realizar, nós temos que crer na misericórdia que se renova toda manhã, amém? Todas as manhãs eu acordo, eu falo, Deus do céu, eu não mereço ter acordado e respirar um fôlego novo de vida, então eu tenho uma linha em branco para começar novamente, eu tenho a oportunidade de recomeçar. Se eu não acertei hoje, eu tenho uma grande oportunidade, porque a misericórdia se renova todas as manhãs. Então não leve a bagagem, meus irmãos. Não leve uma bagagem do que você não é, do que você não pode, do que você não sabe fazer, do que você, talvez às vezes tendo uma ganância a mais, de que eu sou. Mas não, Deus tem um sonho para cada um de nós, e o sonho dele é único, é mais do que o seu sonho. Não tenha medo de se deleitar, não tenha medo de se render, não tenha medo. No tempo da pandemia, do Covid, eu acredito que muitas pessoas experimentaram experiências diferentes. Foi uma roleta russa, né, o Covid. Você não sabe o que acontecia, você não sabe de onde veio. A pessoa era saudável e já não estava mais no nosso meio. Então, assim, eu acredito que nesse tempo nos levou a pensar a realmente a dependência de Deus, a realmente nesse mover do Espírito Santo, realmente nos sonhos de Deus. Ele estava mexendo algo ali. Quando eu for para a glória, eu vou perguntar, Senhor, mas por que tanto rebuliço nesse tempo? Porque assim, teve pessoas que nem estavam, talvez na fila, e foi Jesus. Isso é uma tese minha, tá? E nesse tempo, eu acredito que é um tempo que nós podemos refletir que houve muitas experiências. Na minha família, todos pegaram a Covid, mas graças a Deus ninguém chegou a falecer. Mas teve uns que ficou mais debilitado, outros ficaram menos. E assim, sem explicação nenhuma. Então assim, é um lugar que a gente pode ver que as suas lutas não é igual a do vizinho. As minhas lutas não é igual a da Cássia e do Diego. As minhas lutas é única, porque sou eu que estou passando. Então, assim, que nós podemos realmente entender e não se comparar com a outra pessoa. Porque quando nós se comparamos, nós se paralisamos muitas vezes. Porque nós achamos que a pessoa do lado está fazendo algo que ela é mérita daquilo. E ninguém tem merecimento nenhum, porque nós estamos aqui como os pecadores. Nós temos a chance de determinar algo novo no logo do amanhecer com as misericórdias. Mas não podemos comparar, porque a comparação gera uma paralisação muitas vezes. Então, que nós podemos entender que você tem um propósito. Não é o propósito do vizinho vai ser igual para você. Existem alguns processos que você tem que passar que o vizinho não vai passar e vice-versa. Ele vai passar alguns processos que você não vai passar. Então existe, meio a tudo isso, meio aos processos, meio a algo que nós não entendemos ainda, existe um propósito de Deus.
E por isso nós temos que realmente respeitar quem nós somos. Não devemos parar no lugar, mas devemos respeitar quem nós somos. Porque até Deus respeita quem nós somos. Em Mateus 25:14. Tem uma parábola aqui que todo mundo já deve ter lido, né? Se você não leu, comece a ler, meus amigos. Leia a Bíblia, leia a palavra, porque esse é o alimento para que nós podemos ter sede e ter fome. Então, se você lê todos os dias, se você lê pelo menos um versículo logo pela manhã, existe algo sendo sustentável dentro de você, amém? E aqui fala da parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seu servo e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Fala comigo, capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinha 2 talentos ganhou-os mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavocou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-o quem tem 10, pois o que tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que não tem será tirado. E lance fora o servo inútil, e nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Esse choro e ranger de dentes eu queria tirar, mas é a palavra de Deus. Então, nós podemos ver aqui que existe uma parábola. Isso não é uma história, isso é uma parábola que o Senhor veio ao nosso nível. Então tem sim várias palavras que o Senhor vem ao nosso nível para nos ensinar algo tremendo. Eu não sei se vocês que têm filhos, vocês têm... eu e o Def tem essa oportunidade de abaixar sobre o Samuel, a Rebeca e a Manuela
e ensinar do modo que vai fixar tremendamente sobre eles alguns assuntos. Então Jesus quis realmente olhar ao nosso nível e algumas parábolas para que nós podemos entender melhor, amém? Então aqui, naquela época, talentos tinha a ver com responsabilidade. Qual é a responsabilidade que nós temos hoje? Eu tenho várias. Eu acordo, vou para a academia, volto, já tenho que tomar banho rapidinho, porque as crianças acordam, quer café, assim, até acabar o dia. É uma maratona, gente. É muito corrido. Então, eu acredito que muitos têm muitas responsabilidades. Mas eu acredito que essa responsabilidade que o Senhor está nos confiando e nos confiou é algo mais profundo. É um nível mais profundo com Ele. E Ele confiou. Então você lembra o quão importante você é? O quão importante você é porque você é morada do Espírito. Então Ele te confiou algo. Ele confiou uma responsabilidade na sua vida. Aline, qual que é a responsabilidade? Eu nem tenho. Tem alguma responsabilidade, o Senhor confiou em você. Eu não sei se é ser pai, eu não sei se é ser marido, eu não sei se é ser filho, eu não sei qual que é a responsabilidade, mas você sabe. Então existe esse talento que o Senhor nos deu. E Ele deu claramente as parábolas, né? Ele deu claramente um entendimento da palavra para que nós podemos viver ela, não somente saber, mas nós podemos viver a cada vírgula da nossa vida com grande entendimento, com grande sabedoria do céu, amém? E eu não sei, alguns sabem, eu e o Dé viemos do Influa lá em Taubaté. Eu sempre falo porque é uma responsabilidade que o Senhor confiou nas nossas mãos. E para honra e glória do Senhor, nós não temos mérito nenhum. Hoje o Influa, nós começamos com 3 adolescentes. E hoje, para honra e glória do Senhor, tá a Mir lá já, tá? Alguns Mir espalhados por aí. E o Senhor me deu uma visão logo no começo do Influa. Eu vi, assim, tinha 3 adolescentes, era bem grande a igreja, assim, e as cadeiras todas vazias. O Senhor me deu uma visão que aquelas cadeiras estariam cheias, mas Ele não deu ali dentro da igreja, Ele deu um estádio, um lugar muito grande. Eu não entendi, eu comecei a orar, colocar a mão nas cadeiras, falei assim: Senhor, que venham os jovens que estão perdidos lá na rua, que eles venham com propósito, que venham ser tocados de alguma maneira, e fui orando nesse sentido. Então Jesus ali deu um talento para que nós podemos acreditar que algo que Ele ia fazer, porque a igreja é dele, todas as coisas são dele. Mas basta a gente confiar e se mover nesses talentos que Ele colocou e confiou em nossas mãos. Então ali eu vejo hoje assim, e alguns adolescentes assim que era terrível. Era uma benção, eu profetizava, era uma benção. Hoje eu falo, meu Deus. Um deles é o Léo, posso falar porque eu já falei isso para ele. Eu falei, meu Deus, quanto trabalho você deu. Hoje você está frutificando algo que Jesus plantou, que foi regado e outros regaram, e assim foi. Hoje ele pode ministrar a palavra de Deus e está respondendo aos talentos que o Senhor confiou. Então isso é nítido, que não é de uma pessoa a igreja. Isso é nítido que não é somente a igreja do Dezão e da Aline que vem aqui, que pastoreia, mas a igreja é nossa. O Senhor confiou um talento sobre a sua vida para que nós podemos acrescentar sobre esse rebanho, amém? Então que nós podemos entender qual é o talento que o Senhor me deu. E aqui, como eu pedi para vocês falarem capacidade, o Senhor deu capacidade para cada um. Para cada um. O Senhor deu
capacidade para cada um. Ué, não tem água aqui? Por favor, pode trazer um pouquinho de água? Vou tomar essa aqui, tá limpa, né, gente? Tem um restinho só aqui. Pode deixar aqui que eu vou usar a minha imagem. E às vezes a gente se cobra, a gente fala capacidade. Então, assim, a gente se cobra em algo, né? Ai, Aline, eu tenho capacidade, mas eu não estudei. Eu tenho capacidade de algo, mas eu não exerço, não fiz nada. Aline, eu não estudei, não fiz nada, não tenho capacidade nenhuma. Mas não tem a ver com essa capacidade que o Senhor está falando aqui. Porque existe uma capacidade, uma estrutura que o Senhor colocou sobre você. Não tem a ver com as conquistas que você fez, não tem a ver com o que você correu atrás, mas tem a ver com a capacidade que o Senhor colocou sobre você. Então Ele respeita, até o Senhor respeita a cada um de nós. O Senhor respeita você. O Senhor respeita cada um de nós. Por que nós não respeitamos a nós mesmos? Então existe essa capacidade. Eu vou fazer uma ilustração aqui rapidinho. Vou molhar aqui, tá, gente? Aqui nesse copo, agora está um pouco cheio. Existe uma capacidade. Até aqui, assim, não dá para vocês verem, mas até aqui dá para ver, né? Passou daqui, não tem mais capacidade. Então existe uma capacidade. Vou fazer bagunça. Existe a capacidade até aqui. Olha. Passou disso. Vai fazer bagunça, não vai? Obrigada. Então vamos encher mais um pouquinho. Ó, vai transbordar, vai passar da sua capacidade. É isso que eu quero mostrar para vocês. Que existe, você tem uma capacidade. Se derramar mais do que isso, vai transbordar e você não vai conseguir pegar de volta, né? Aí vai lavar a mão, mas não vai dar nada. Então, você tem que respeitar essa capacidade que existe em você. Ele derrama essa capacidade em você. E existe uma passagem que fala do odre velho, ele não pode ser depositado um vinho novo. E vice-versa. O odre novo tem que colocar vinho novo. Por quê? Porque o odre velho, ele não tem mais elasticidade. Então, para você colocar um vinho novo, você tem que ter um odre novo. Então aqui fala o quê? Fala a nossa mente, fala a nossa reação. Precisa ser expandida. Nós não podemos mais ficar andando somente sobre a lei. Nós temos que andar sobre a graça de Deus. Então essa capacidade que o Senhor colocou dentro de você, você tem que respeitar. Tem que respeitar, sim. Mas existe algo que o Senhor quer mais de cada um de nós. Então precisa ser flexível. Esse odre precisa ter um odre novo para colocar um vinho novo. E se nós continuarmos com o odre velho, você vai colocar um vinho novo e não vai dar bom, porque ele não tem mais elasticidade. Ele vai romper. Então não aguenta. Aí acontece isso, entendeu? Cai tudo, explode tudo. E você não vai usar nada. Você não vai conseguir usufruir de tudo que o Senhor está te dando. Então precisa expandir uma mente. Precisa expandir uma metanoia nova. Precisa, Aline. Todos os dias nós precisamos
entrar no lugar aonde o Senhor vai dar algo novo. Nós não podemos sair desse culto da mesma maneira que nós entramos aqui. A palavra é viva e eficaz. Ela entra na medula. Ela entra no lugar que ninguém pode entrar. Ela transforma. Ela faz todas as coisas novas. Então não é possível a gente permanecer neste lugar, no velho. Precisamos acessar um odre novo, amém? Pastor tá mandando mensagem aqui, está ajudando a pregar. Aqui, ó, eu tinha anotado aqui. Aqui. O vinho novo é igual ao evangelho, a novidade do reino, a nova vida em Cristo. Quando nós falamos sim para Jesus, quando nós descemos nas águas e somos um novo homem, uma nova mulher, nós acessamos lugares novos. Mas por que a nossa mente ainda está fechada? Nossa mente ainda está num lugar que não acessou aos lugares novos, ao vinho novo. Odres novos. Pessoas renovadas com a mente e o coração aberto. Essa nova realidade espiritual. Odres velho, estrutura religiosa rígida. Ele é rígido, ele não tem mais flexibilidade. Ele está ali e se por alguma coisa explode. Tradição antigas ou mentalidade fechada que não pode conter essa nova vida. Não pode ter um vinho novo porque vai romper. Então nós precisamos ter um odre novo, porque o vinho o Senhor está derramando sobre nós, amém? Aline, existe essa capacidade e eu vou ficar neste lugar? Essa capacidade? Não, porque você abriu a sua mente. Porque você acessou um lugar novo. Você deixou o Espírito Santo de Deus trazer algo novo. Mas como que eu faço isso, Aline? Como que eu acesso o novo? É a palavra, é a fome, é a sede. Porque não depende de nós. Depende do Espírito Santo de Deus. Aquele que faz morada dentro de você, dentro de mim. Então, por isso que eu falei, é perder tudo mesmo, é ser flexível ao Espírito Santo, é você não ter mais controle da sua vida, é andar no vento impetuoso que Ele vai levar para onde Ele quiser, amém? Então, para de ser resistente com a sua vida, porque a sua vida, você mesmo diz que é de Jesus. Eu falo que é de Jesus porque tem coisas que eu sou resistente ainda. Meu Deus, como nós somos cabeçudos. Jesus, tem misericórdia que nós podemos acessar este lugar de misericórdia e graça, né? Ele não quer te deixar na mesma capacidade. Ele não quer só essa capacidade para você. E foi o que eu falei, às vezes a gente acha que o irmão do lado tem mais capacidade que nós. Obrigada, minha amiga. Fiz bagunça, né? Mas... e a gente não pode andar assim, porque senão nós vamos andar paralisados, sim. Nós vamos olhar para a vida do outro e não vamos acessar o lugar que a gente tem. Então não adianta a gente olhar, o irmão tem uns processos para passar, eu tenho uns processos para passar, você tem uns processos para passar. Então não tem a ver com que a gente fica olhando para o que o outro responde, mas tem a ver com o que Jesus quer individualmente com cada um de nós, amém?
E ali fala, e algum versículo desse capítulo aí fala que se você for fiel do muito, fiel no pouco, no muito te confiarei. E nós estamos cansados de escutar essa passagem, né? Pelo menos no ofertório a gente sempre fala, se você for fiel no pouco, no muito confiarei. Então assim, seja fiel no pouco que o Senhor está te dando. Aline, como que eu vou chegar na capacidade que a mais do que sair dessa capacidade que eu tô? É realmente sendo fiel no que o Senhor deu no pouco, porque no muito Ele te colocará. Ele vai te colocar numa capacidade maior. E assim não tem a ver, essa capacidade não tem a ver com aquilo que os meus olhos veem, mas tem a ver com a profundidade que Jesus está querendo nos dar. Porque no começo eu falei que eu sinto no meu coração isso. E assim eu vejo algumas pessoas se movendo e falando sobre isso. Eu acredito que o Espírito Santo vem testificando sobre o nosso coração, que o Senhor está querendo levantar pessoas, líderes espirituais. Ai, Aline, eu não quero ser líder, mas não tem a ver. Você já é um líder na sua casa. Você já é um líder na sua própria vida. Então é para você mesmo, começar de você. E depois que o Senhor está fazendo em você, vai ser nítido Ele transbordar através de você. Não tem como você guardar só para você, porque aonde você for, você é morada do Espírito. Então você vai levar o Espírito Santo de Deus. E Ele respeita mesmo, Ele te respeita, mas não quer deixar você da mesma maneira. Ele te respeita da maneira que você está hoje, mas Ele não quer que você permaneça na mesma porção que você tem hoje. O que o Senhor confiou em tuas mãos? Qual que é? O que o Senhor confiou em tuas mãos hoje? É uma pergunta, tá, gente? Eu queria que vocês, não precisa responder, mas que vocês mentalizem. O que o Senhor confiou nas minhas mãos hoje? O que eu tenho feito com isso que o Senhor me confiou? Ah, servo fiel. Será que Ele está chamando o servo fiel ou Ele está falando, ô servo preguiçoso? Então pega a sua responsabilidade que o Senhor te deu e multiplica ela. Como que eu faço isso, Aline? É você pegando o que o Senhor, é o que você respondeu para você mesma aí. Qual que é a responsabilidade que o Senhor me deu? É a minha esposa? É o meu filho? Gente, pessoas curadas, ela impulsiona pessoas para serem curadas. Pessoas curadas, ela é um espelho de Jesus, para que ela possa, as pessoas que ainda têm ferida, possam ver e refletir Jesus na sua vida. Então, o que você tem feito com a responsabilidade? Você tem deixado as feridas, você tem deixado algumas bagagens que não deve mais levar, tem deixado tomar conta da sua vida? O Senhor está pedindo hoje para cada um de nós, a começar de mim. Pega essa responsabilidade que eu te dei. E eu dei exemplo do Influ aqui. E o Senhor fez grandes coisas e está fazendo. Por quê? Porque existe um homem, uma mulher que respondeu. Para a honra e glória do Senhor, não estou querendo ser exaltada, nem exaltar o Dé aqui, mas existe um homem, uma mulher que respondeu para que uma geração seria alcançada. E o Influa está sendo, começou lá na Poema Nation, está em todo o Brasil, todo mundo aí.
está se espalhando. Por quê? Porque já era um talento que o Senhor deixou na terra para alguém executar. Quem está executando o seu talento? O que você está fazendo com o seu talento? Está sendo executado o seu talento? Às vezes é realmente dentro da nossa casa. Começa lá dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente acha que o Senhor quer fazer as nações, mas às vezes o Senhor quer fazer dentro da nossa casa. Muitas vezes dentro da nossa casa é um campo de batalha, não é? Então é lá que começa uma grande obra. É lá que existe uma grande responsabilidade. Como esposa, como filha, como marido, como trabalhador, como funcionário. Qual que é a responsabilidade que o Senhor confiou em suas mãos? E Ele tem confiado. E Ele continua confiando. E Ele fala: oh, seja fiel, servo bom e fiel. Servo bom e fiel, eu ainda confio. Continua, marcha. Continua caminhando. Não para, não olha para o lado. Em 2 Timóteo fala assim, 3:1, eu acho que fala assim, que nos finais dos tempos as pessoas iam se amar a si mesmo, ia se esfriar, ia esquecer das pessoas e olhar para o seu próprio umbigo. E não é isso que o Senhor fala na palavra. Não foi isso que Jesus andou na terra e ensinou para que a gente pudesse caminhar. Não foi isso que o Senhor nos deixou como os discípulos dele. Então assim, cuidado. Às vezes nós estamos dentro da igreja, estamos esfriando. Estamos olhando realmente para nós mesmos. Estamos preocupados com os nossos sonhos. Deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo te conduzir. Perca a mão, perca o controle. Amém? E a sua autoridade, a sua grande autoridade começa da sua responsabilidade. Então, quando nós somos responsáveis, quando nós estamos trabalhando em algum lugar, nós temos uma responsabilidade. Quem trabalha aqui, né, sabe que nós temos uma grande responsabilidade. Quando nós temos um compromisso. Então nós temos autoridade naquela situação quando nós assumimos a responsabilidade, amém? Então nós só temos a autoridade. Eu consigo fazer algo, eu consigo dominar algo, ter autoridade em algo quando eu assumo a minha responsabilidade. Então assim, nós precisamos ser responsáveis pelos talentos que o Senhor nos deu. Como aquele homem que não fez nada, ele enterrou. A visão que você tem de Deus é a visão que você responde. Da maneira que você vê Deus, é a maneira que você responde. E ele ali viu que era um homem. Vê. Ele viu seu servo, o Senhor respondeu: seu servo mau, por isso tive medo, escolhi os talentos. Veio e te recebi um talento, disse. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Ele tinha essa visão do servo dele, do Senhor dele. Ele tinha uma visão que era um homem bravo, um homem que ia punir ele. Qual que é a visão que você tem de Deus? É a visão que você responde.
Então assim, ele não se moveu porque ele estava olhando o olho clínico dele, e os olhos clínicos dele era um homem mau, um homem bravo, um homem que queira me punir, um homem... Qual que é a visão que você tem tido de Deus? Deus é pai, papaizinho, aba. Ele não quer acabar com a sua vida, Ele não quer acabar com a minha vida. Pelo contrário, Ele quer que você faça parte. Ele quer que você esteja junto da obra dEle. Ele quer que você executa. Ele quer que você seja realmente o herdeiro. Quando você passa algo para o seu filho, tem algum bem e quer passar a herança para o seu filho, o que você quer? Você quer transferir algo de bom. E Deus olha assim, Ele quer dar herança da terra para cada um de nós. Ele não quer acabar com a nossa vida, Ele não quer olhar e falar: nossa, Aline, você não faz nada certo, eu vou acabar, eu não vou dar mais nada para você. Pelo contrário, Ele dá a misericórdia, se renova todas as manhãs. A graça de Deus é escandalosa. Ele olha com um olhar para nós, com um olhar de filho. E esses dias, no feriado, falei que aconteceu um episódio com o Samuel. E assim, já tinha acontecido com a mesma pessoa. Eu falei assim, meu Deus, na hora eu falei assim, meu Deus, como que é o seu olhar por mim? Porque eu fiquei aqui na leoa, querendo fazer algo para defender o meu filho. Mas não. O Senhor tem um coração que nos dá a liberdade de que nós podemos se parecer com Ele. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos se posicionado a isso? Como que nós temos respondido a esse amor? Será que a sua visão ainda é de um pai terreno que foi bravo? Nossa, se eu tivesse a visão que o meu pai foi comigo toda a infância, nossa, eu acho que eu não conseguiria sentir a presença de Deus. Então assim, não tem a ver com falhas humanas, não tem a ver com paternidade terrena, tem a ver com um pai que sonhou com cada um de nós e nos chama pelo nome. Amém? E nós temos que tomar cuidado, às vezes, com a verdadeira espiritualidade. E como que nós conseguimos identificar a nossa espiritualidade? É sempre Mateus 6,6, né? Que é o Mateus 6,6, é onde eu fecho a minha porta, tenho a intimidade com esse Pai. É onde que nós vamos saber realmente qual que é os próximos passos, qual que é o próximo movimento que a gente vai dar. É na nossa intimidade com Deus. E essa espiritualidade não pode ser confundida. Porque muitas pessoas, eu acho que aqui em Caçapava não existe isso. Jamais. Não, só para outros lugares, tá, gente? Aqui não. Tem pessoas que ele é muito espiritual, uau. Ela é muito espiritual. E atrás dessa espiritualidade existe uma grande... Ela quer se esconder numa grande falha dela. Então assim, ela jejua, ela faz o mundo acontecer, espiritual mesmo. Então nós não podemos confundir essa espiritualidade de andar com uma pessoa espiritual. Nós temos que ser essa pessoa espiritual. A nossa vida tem que refletir a espiritualidade verdadeira. Então que nós podemos ter esse cuidado, porque muitas vezes nós queremos ter a recompensa de algo. Mas a Bíblia fala quando jejuar e orar, para que você lave o rosto, saia andando feliz da vida, mesmo que você esteja na dificuldade, porque o dia que a gente jejua é um dia difícil, né? Porque a carne fica querendo comer.
E assim a palavra diz que é para a gente andar pleno. Não precisa mostrar para ninguém que nós estamos jejuando e fazendo algo espiritual. Então, às vezes a gente tem um lugar de espiritualidade, de mostrar algo para as pessoas, tem a necessidade, e eu vejo isso que é uma carência que deve ser trocada pela sensibilidade do Espírito, porque é uma carência onde a pessoa quer se mostrar espiritual, mas dentro dela está vazio, e nós precisamos refletir, não ser uma pessoa espiritual. E quando você abrir a boca, a pessoa fala: nossa, que essa pessoa tem? É a morada do Espírito. É aonde o Espírito Santo habita, é onde o Espírito Santo mora. É este lugar que nós podemos acessar. É neste lugar que o Senhor quer nos encontrar. Porque quando nós queremos a recompensa humana, ela já foi falida, porque é uma recompensa passageira. Ai, tapinha nas costas, ou algo assim. É bem baixo, é bem fora do que o Senhor quer de nós. Então, que nós podemos acessar este lugar de intimidade. E esses homens tiveram seus destinos afetados pelo seu posicionamento. Então, o nosso posicionamento é afetado. O nosso posicionamento afeta lugares aonde nós respondemos, na maneira que nós respondemos, amém? Então, existe um lugar certo de resposta, que é na presença do Rei, que é na presença do Abba Pai. Que nós não venhamos confundir a espiritualidade com ser uma pessoa espiritual, amém? E esses homens, eles teve aqui, nós vemos que um ganhou o que tinha 2, trouxe mais 2, e assim foi, né? Então assim, eles tiveram a recompensa da posição que eles tiveram. Então assim, toda recompensa não adianta, é a natureza. Às vezes a gente vê a natureza responder a algo, é natural, é orgânico. Então assim, essa recompensa só vem naquilo que nós respondemos, amém? E algumas coisas nós vamos viver só quando a gente se posicionar. E o Senhor falou muito no meu coração que nós temos que ser intencional. Que nós podemos viver intencional mesmo. Aline, o que é intencional? É algo que você realmente sabe que o Senhor te deu, que o Senhor confiou em tuas mãos. É a capacidade que o Senhor deu, mas Ele não quer que você continue na mesma capacidade. Então existe uma autoridade do Senhor sobre a sua vida, para que você possa realmente fluir em lugares mais profundos. Mas para isso nós precisamos ser intencional. Ser intencional naquilo que o Senhor confiou. Seja intencional naquilo que confiou. Aí o que, Aline? Eu não sei. Jesus falou para você estar no louvor? Faça uma aula. Jesus falou para você tocar bateria? Faça uma aula. Jesus falou para você cuidar das crianças? Se aperfeiçoa mais. Procure saber mais o que vai cativar as crianças, a maneira que você vai acessar o nível delas. Então assim, seja intencional naquilo que o Senhor te deu e te confiou. Cuidado gera cuidado. Fome gera vontade de comer. Então assim, quando a gente está com muita fome, é gerado vontade de comer, né? Você quer comer o mundo. Então não adianta, a gente precisa ser intencional para que nós podemos ver a reação dessa natureza. Organicamente vai acontecer algo.
organicamente o corpo vai sentir fome e você vai comer. Então, assim, precisa ser gerado algo que é natural. Precisa ser gerado algo que é orgânico. O que é orgânico? Você é morada do Espírito, meus amigos. Nós somos morada do Espírito porque existe uma fome. Existe, Diego, você nasceu com um rombo dentro do seu coração para ser preenchido com a presença de Deus. E às vezes nós se perdemos e procuramos outras coisas para se preencher esse buraco. E nós não estamos preenchendo da maneira certa. Então seja intencional. Senhor Jesus, eu fale algumas coisas ainda. Eu preciso confessar algumas coisas ainda. Eu tenho orgulho ainda. Eu tenho alguma coisa para mudar, Senhor Jesus. Eu não consigo. Seja intencional. Pega aquele problema que você identificou. Seja intencional para você mudar e fazer ao contrário. Para que você veja resultados diferentes. Nós precisamos tomar algumas atitudes. Outro dia eu falei aqui, às vezes eu fico cansada de levar as crianças na escola pelo mesmo caminho. E aquilo se torna maçante. Às vezes eu vou por outro caminho lá do outro lado para eu viver algo novo. Eu vou ver coisas novas, eu vou ver outras pessoas. Então eu preciso reagir em atitudes, em algo novo, se movimentar em algo novo. Para que nós podemos ver realmente o odre novo. Nós precisamos colocar nossa mente, metanoiar, para que nós podemos ver os novos pensamentos. Agora eu acredito nisso, quero isso, Aline, e não mudo. É isso que eu acredito. Você vai se tornar inflexível. Então não enterre a responsabilidade que Deus te deu. Não é uma palavra para que você venha enterrar ela, como o servo mau e preguiçoso enterrou. É uma palavra para frutificar sobre a sua vida. É uma palavra para florescer sobre a sua vida. É uma palavra para que você venha realmente executar o que o Senhor, os sonhos e os desejos do Senhor sobre essa vida, amém? Em Mateus 25:35 fala assim: Ara, por que tive fome e me deste de comer? Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestisse. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Então existe uma fome, uma sede, aonde o Senhor quer nos vestir. Ele quer nos moldar. Ele quer nos curar. Ele quer que nós alcancemos ao lugares mais profundos. E tudo isso, meus irmãos, precisa da fome e da sede. Nós precisamos reagir. O Senhor realmente nos deu, nos capacitou. O Senhor realmente, Ele nos protege. O Senhor realmente, Ele respeita quem você é, mas Ele não quer deixar você da mesma maneira que você está, da mesma capacidade que você se encontra hoje, amém? Eu queria que vocês ficassem em pé, eu queria orar com vocês.